As pirâmides do Egito cativam a humanidade há milênios. E sempre a mesma pergunta se repete: como foram construídas? Qual o propósito de empilhar toneladas de pedras? Elas não são apenas túmulos de antigos faraós, mas também testemunhos silenciosos de uma era de grandeza e muito mistério. Essas estruturas colossais, erguendo-se das areias do deserto, permanecem como símbolos duradouros de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Cada bloco de pedra, cada ângulo e cada alinhamento astronômico foram cuidadosamente planejados e executados. Sua escala e complexidade arquitetônica continuam a nos assombrar hoje, levantando questões sobre como uma sociedade antiga, com tecnologia aparentemente limitada, poderia ter alcançado tais feitos de engenharia. A precisão com que foram construídas desafia até mesmo as tecnologias modernas. Durante séculos, a construção das pirâmides foi envolta em mistério e especulação. Historiadores e cientistas têm debatido incessantemente sobre os métodos utilizados pelos antigos egípcios. A ausência de registros escritos detalhando suas técnicas de construção alimentou inúmeras teorias, que vão do plausível ao bizarro. Alguns sugerem que os egípcios possuíam conhecimentos avançados de engenharia e matemática que foram perdidos ao longo do tempo. Alguns atribuem sua construção à intervenção extraterrestre, sugerindo que visitantes de outros mundos compartilharam seus conhecimentos com os antigos egípcios, enquanto outros falam de civilizações perdidas que possuíam tecnologias avançadas. Essas teorias, embora intrigantes, muitas vezes carecem de evidências concretas. No entanto, por meio de pesquisas arqueológicas meticulosas e análises científicas, estamos começando a desvendar os segredos por trás dessas maravilhas antigas. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Ao examinar as evidências deixadas pelos próprios antigos egípcios, podemos obter uma compreensão mais profunda da engenhosidade, habilidade e pura determinação que foram necessárias para construir esses monumentos atemporais. A cada pedra, a cada hieróglifo, revelamos um pouco mais da história de uma civilização que continua a nos inspirar e intrigar. O mistério duradouro em torno das pirâmides deu origem a uma infinidade de mitos e lendas, muitas vezes mais cativantes do que a própria verdade. Essas estruturas monumentais, que se erguem majestosamente no deserto, têm fascinado a humanidade por milênios. Desde a sua construção, as pirâmides têm sido objeto de admiração e especulação, alimentando a imaginação de gerações. Uma das teorias mais difundidas atribui a construção das pirâmides a visitantes extraterrestres, sugerindo que os humanos antigos não tinham a inteligência e a tecnologia para construí-las sem ajuda. Esta teoria ganhou popularidade na cultura pop, com livros, filmes e documentários explorando a ideia de que seres de outros planetas poderiam ter compartilhado seu conhecimento avançado com os antigos egípcios. Os defensores dessa teoria apontam para o alinhamento preciso das pirâmides com corpos celestes e a tarefa aparentemente impossível de mover e colocar pedras tão maciças. Eles argumentam que o conhecimento astronômico necessário para tal alinhamento só poderia ter vindo de uma civilização muito mais avançada. Além disso, a precisão com que as pedras foram cortadas e encaixadas sugere para alguns o uso de tecnologias que estavam além das capacidades dos antigos egípcios. Outra teoria popular afirma que as pirâmides foram construídas por uma raça de gigantes, citando textos antigos que mencionam seres de imenso tamanho e força. Esses textos, encontrados em várias culturas ao redor do mundo, descrevem seres colossais que possuíam habilidades sobre-humanas. Acredita-se que esses gigantes poderiam ter erguido as enormes pedras com facilidade, explicando assim a construção das pirâmides. Essa teoria, no entanto, encontra pouco apoio em evidências arqueológicas. Nenhum vestígio de esqueletos ou outros artefatos jamais foram descobertos para comprovar a existência de tais gigantes. Os arqueólogos têm escavado o solo egípcio por mais de um século e, até agora,
não encontraram nenhuma prova concreta que sustente a ideia de uma raça de gigantes. Embora essas teorias ofereçam narrativas intrigantes, elas são, em última análise, baseadas em especulação e na falta de compreensão das capacidades das civilizações antigas. A verdade é que os antigos egípcios possuíam um conhecimento profundo de engenharia e arquitetura, que lhes permitiu realizar feitos impressionantes. Eles desenvolveram técnicas inovadoras e utilizaram ferramentas simples, mas eficazes, para construir essas maravilhas do mundo antigo. Devemos lembrar que os antigos egípcios eram um povo altamente inteligente e engenhoso, capaz de notáveis feitos de engenharia e organização. Eles deixaram um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar nossa compreensão. As pirâmides são um testemunho de sua habilidade e determinação, e um lembrete de que a engenhosidade humana não conhece limites. Pense no que seria construir algo como o MASP naquela época, sem a tecnologia que temos hoje. A comparação entre as realizações modernas e antigas nos mostra que, embora a tecnologia tenha avançado, a capacidade humana de sonhar e realizar grandes feitos permanece inalterada. As pirâmides continuam a ser um símbolo de nossa busca incessante pelo conhecimento e pela superação dos desafios. A construção das pirâmides começou com a extração de enormes blocos de pedra, principalmente calcário e granito. A maioria das pedras usadas na Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, veio de pedreiras de calcário próximas. Essas pedreiras eram vastas operações ao ar livre, onde os trabalhadores usavam ferramentas de cobre e seu conhecimento sobre a pedra para extrair os blocos maciços. As evidências sugerem que os antigos egípcios empregavam uma variedade de técnicas para extrair a pedra. Um método envolvia cortar trincheiras ao redor dos blocos usando serras e cinzéis de cobre. Cunhas de madeira eram então martelavadas nas trincheiras e embebidas em água. A madeira em expansão criava pressão, fazendo com que a pedra se quebrasse ao longo das linhas desejadas. Depois de extraídos, os blocos maciços eram transportados para os canteiros de obras das pirâmides. Seção 4. Movendo montanhas. Transportando os megalitos. Transportar os enormes blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, das pedreiras até os locais de construção das pirâmides, foi um desafio logístico de imensas proporções. Imagina só, transportar isso tudo sem as nossas carretas e guindastes. A teoria mais aceita sugere que os egípcios usavam um sistema de trenós e rolos de madeira para mover as pedras. Esses trenós, provavelmente lubrificados com água ou gordura animal para reduzir o atrito, eram puxados por equipes de trabalhadores. Os rolos, colocados na frente dos trenós, ajudavam a distribuir o peso das pedras e facilitar seu movimento. Evidências para esse método podem ser encontradas nos restos de rampas e calçadas antigas descobertas perto de complexos de pirâmides. Seção 5. Ferramentas do ofício. Cobre, madeira e engenhosidade. Ao contrário da crença popular, os antigos egípcios não possuíam tecnologias avançadas como a roda ou a polia durante o início da era da construção das pirâmides. Eles não tinham acesso a ferramentas de metal duro como o ferro ou o aço, que só seriam introduzidos muito mais tarde. Em vez disso, eles contavam com ferramentas simples, porém eficazes, feitas de materiais facilmente disponíveis, como cobre, madeira e pedra. Essas ferramentas, embora rudimentares, eram incrivelmente bem projetadas para suas necessidades específicas. Cinzéis e serras de cobre eram usados para moldar e cortar os blocos de pedra. O cobre, apesar de ser um metal mais macio, era suficientemente durável para trabalhar com os tipos de pedra que os egípcios usavam. Malhos e alavancas de madeira forneciam a força necessária para mover e posicionar as pedras maciças. A madeira, sendo um recurso abundante, era moldada em várias formas para servir a diferentes propósitos na construção.
Cordas feitas de papiro ou fibras de palmeira eram essenciais para puxar e levantar. Essas cordas, trançadas com habilidade, eram incrivelmente fortes e podiam suportar grandes pesos. Foi por meio do uso engenhoso dessas ferramentas simples e sua profunda compreensão da alavancagem e da mecânica que os egípcios conseguiram construir suas estruturas monumentais. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas para maximizar a eficiência de suas ferramentas e o esforço humano. É como se eles tivessem feito um esquema, usando apenas o que tinham à mão. E olha que funcionou. A engenhosidade e a habilidade dos antigos egípcios continuam a nos surpreender até hoje, mostrando que a necessidade realmente é a mãe da invenção. Gostou? Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Cure o Mundo.